Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Meus irmãos, nós temos meditado na carta de Paulo aos Romanos. Não é à toa que Romanos é considerada a carta mais completa e mais complexa e mais profunda das Escrituras, porque nela o apóstolo tratou dos grandes temas. E a relevância e a atualidade da carta de Paulo aos Romanos é facilmente percebida mediante a sua leitura, porque o apóstolo, com sabedoria e sob a influência do Espírito Santo, ele vai pontuando e ele vai mostrando ao homem de uma forma irrefutável o quanto somos pecadores e só seremos salvos pela graça por meio da fé. O apóstolo, meus irmãos, está empenhado em provar uma tese, a tese de que a ira de Deus, a reação vigorosa, antagônica de Deus diante do mal, essa reação é santa e ela é justa, e nós não devemos nos revoltar contra ela, chegando a concluir que Deus é severo demais, querer negar o Deus do Velho Testamento, dizendo que não é o mesmo do Novo, em virtude de sua ira, porque o Deus e Pai de Jesus é o mesmo Deus do Velho Testamento, e para que ninguém duvide de que não há severidade, mas apenas justiça na revelação da ira divina, o apóstolo Paulo, meus irmãos, deixa claro uma coisa: Deus se revelou, Deus se deu a conhecer. Por isso, não há nenhum ser humano na face da terra, dentro de uma tribo indígena, que nunca teve contato com o homem chamado civilizado. Não há nenhum ser humano sobre a face da terra, nunca existiu e não existe, que não receba de Deus a sua revelação geral, em sua própria constituição natural e através das obras das mãos de Deus. Mas o que os homens fizeram com o conhecimento que Deus disponibilizou de si mesmo à humanidade? O que os homens fizeram? O apóstolo Paulo elencou 8 atitudes que os homens tiveram para com a revelação de Deus. E estas atitudes justificam, explicam e fundamentam por que a ira de Deus está se revelando e porque ela é justa. Após elencar as 8 razões, e nós nos focarmos nelas, nenhum de nós dirá que Deus é severo demais, porque a pena deve ser estabelecida na proporção do delito e da culpa, e nós concordaremos que a ira de Deus e o juízo de Deus é justo, porque nós, seres humanos, a humanidade, cometemos pecados gravíssimos contra Ele. Em primeiro lugar, suprimir a verdade de Deus, prendê-la, mantê-la presa pela injustiça. Os homens conheceram a Deus, a verdade de Deus, mas através da sua injustiça suprimiram a verdade de Deus, deliberadamente fizeram isso. Esta foi a primeira atitude pecaminosa. A segunda, não deram glória a Deus, reconhecendo-o como Deus e Senhor do universo, digno de adoração. Em terceiro lugar, não lhe deram graças, não lhe agradeceram por todas as bênçãos. Em quarto lugar, especularam, negando a existência de Deus, o ateísmo, ou confundindo Deus com a criação e a criação com Deus, o panteísmo, ou
defendendo o politeísmo, a existência de muitos deuses. Basta olhar a história da humanidade e das religiões, e estas três vertentes estão presentes: o politeísmo, o panteísmo e o ateísmo. Gabaram-se de serem sábios, de serem detentores da sabedoria, e por conta desta presunção se tornaram o contrário de suas alegações, se tornaram tolos. É a quinta alegação. A sexta, diz o texto, trocaram a glória do Deus incorruptível por um ídolo, uma imagem semelhante ao homem, que tem a semelhança do homem, e de animais, e de aves, e de peixes, e de répteis. Deixaram de adorar o Deus vivo e verdadeiro e adoraram ídolos. E o apóstolo continua, a sétima, trocaram a verdade de Deus pela mentira. E em oitavo lugar, adoraram a criatura ao invés do Criador. Por estas 8 atitudes pecaminosas dos homens, da humanidade, que rejeitaram o conhecimento de Deus e da verdade de Deus, a Bíblia diz que, por isso, verso de número 24, por isso, por estas razões, a ira de Deus se revelou. Verso 25, pois, mais uma vez uma expressão que quer dizer, por estas razões, e agora no início do verso 26, pelo que, todas estas expressões, elas querem nos ensinar o seguinte: por causa de todas estas coisas, a ira de Deus já está se revelando do céu, contra a impiedade dos homens e contra a sua injustiça. E de que maneira a ira de Deus se revelou? Através de uma palavra que Paulo vai repetir. Ele já disse no verso 24, Deus os entregou. E agora no verso 26, Deus os entregou. O entregar judicial. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. É uma entrega judicial, é um abandono de Deus. E Deus entregou os homens à imundícia, à impureza, à libertinagem. E essa impureza, esta imundícia que há na sociedade, ela atrai o homem, porque de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração, ele quer participar, envolver-se, atolar-se nesta imundícia, que está fora nas estruturas sociais, mas também está dentro dele. E Deus tem permitido, Deus tem entregue o homem a si mesmo. É isso que vocês querem? Imundícia? Então, atolem-se nela. E vocês desonrarão os corpos de vocês, uns aos outros. Vocês vão colher as consequências do desejo que vocês têm de participar em excesso da imundícia. Agora o apóstolo Paulo, meus irmãos, vai ser mais específico. Ele vai dizer que por causa da rejeição de Deus, por causa da rejeição do conhecimento de Deus revelado a todos os homens, por isso é chamada de revelação geral, e por intermédio da natureza, por isso é chamada de revelação natural, Deus os entregou a paixões infames. Onde estão estas paixões? Dentro de cada um de nós. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Portanto, a contaminação está dentro de cada ser humano. E o que o contamina é quando esta contaminação interior, ela sai. É do coração que saem os maus pensamentos, os adultérios e tudo o que há de ruim no mundo. A fonte é o coração do homem. Deus os entregou às paixões ou a paixões infames. E estas paixões brotam de dentro do próprio coração de todos nós, de todos os seres humanos. E estas paixões, esta palavra paixão, ela tem uma força muito grande. Ela significa desejo ardente, desejo intenso, como que incontrolável, um desejo apaixonado. Trata-se de um desejo que tem a força de uma correnteza,
Quem aqui já mergulhou, já nadou num rio, o Solimões com sua forte correnteza e é capaz de vencê-la a nado? A paixão tem a força de uma erupção vulcânica, é muito forte, é um desejo ingovernável. A paixão, e Paulo diz que são paixões infames, vergonhosas. Deus os entregou às próprias paixões. Eu ilustrei na semana passada, é como se um pai entregasse o seu filho a si mesmo. É isso que você quer? Não quer estudar. É isso que você quer? Não quer trabalhar. É isso que você quer? Dormir o dia inteiro. É isso? Então eu entrego você a si mesmo. O seu castigo será fazer o que você quer fazer. Mas ao fazer tudo o que você quer, ou seja, entregar-se à preguiça, à indolência, quem mais sofrerá com isso é você mesmo. Deus os entregou às paixões infames. Meus irmãos, o coração humano é pecador, nós sabemos disso. E o apóstolo vai agora discriminar uma destas paixões infames, que é o homossexualismo. Ele afirma, porque até as suas mulheres, no verso de número 26 e no verso de número 27, aparece a palavra mulher e homem, mas não é a melhor tradução, não é a palavra usual que Paulo usa para mulher e para homem. Literalmente seria a fêmea e o macho, e Paulo está usando esses dois termos de propósito, porque ele está tratando da questão sexual, e ele está dizendo, porque até as suas mulheres, e ao dizer até, ele quer dizer que, porque os homens são muito mais promíscuos na área sexual do que as mulheres, a prática confirma isso. É surpreendente que até mesmo as mulheres, diz o apóstolo, as fêmeas mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Ora, é interessante que nós vimos no versículo 23 que os homens trocaram ou mudaram o objeto da sua adoração, o verdadeiro Deus, trocaram pelo ídolo. No versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Por isso, as mulheres trocaram, mudaram o uso natural. Qual é o uso natural da sexualidade feminina? O homem, no que é contrário à natureza. Portanto, o homossexualismo, lesbianismo, é o oposto do que as escrituras ensinam. Sabe o que isso revela? Quando você troca a Deus, quando você troca a verdade de Deus pela mentira, você também vai abraçar uma moral, um sistema de valores éticos, normas e princípios de conduta que são também diferentes dos de Deus. Quando você abre mão de Deus, você abre mão da moral de Deus, dos 10 mandamentos, dos princípios revelados por Deus. É uma consequência inevitável. Quando você troca Deus, você tem que trocar os mandamentos dele. E Paulo está dizendo, usando a palavra uso natural. A palavra natural, psíquicos, significa aquilo que é de acordo com a natureza. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. E a natureza da mulher e a natureza do homem, a sexualidade humana, feminina e masculina, Deus as criou. E o natural, o psíquicos, aquilo que é por natureza, produto da criação de Deus, é que a sexualidade feminina deve ser canalizada para a masculina, a mulher para o homem para a mulher. Jesus, no capítulo 19 de Mateus, ele cita o livro de Gênesis, e ele diz que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e eles se tornariam uma só carne. Ele está endossando o casamento monogâmico e heterossexual. Esse é o propósito original de Deus ao criar o macho e a fêmea. No entanto, por causa da rejeição de Deus, da adoção da idolatria, por causa da rejeição da verdade revelada de Deus, pela mentira dos homens, até as mulheres trocaram o uso, a função
da sua própria sexualidade, de acordo com o projeto intencional de Deus, no que é contrário à natureza, é desnatural, é antinatural. Portanto, quando a mulher canaliza sua sexualidade para o homossexualismo, para outra mulher, ela está indo de encontro ao propósito original do Criador. O uso natural da mulher é o homem. O uso da mulher com outra mulher é contrário à natureza. Naturalmente, por natureza, Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. E por que as mulheres, até as mulheres, se envolveram no homossexualismo, lesbianismo? Por quê? Porque Deus os entregou a paixões infames. Estas paixões, elas brotam de dentro do coração. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Estas paixões brotam do coração. A mulher começa a se interessar pelo mesmo sexo e não pelo sexo oposto. E porque esse desejo já brota corrompido do próprio coração da mulher, são paixões infames, vergonhosas. É verdade, meus irmãos, que dizer isso, e essa mensagem será, se Deus permitir, exibida na televisão, já em alguns países da cadeia. Seria motivo para que o programa saísse do ar. Existem pastores no Canadá, e existem leis do Canadá que não se pode nem sequer recitar um versículo da Bíblia que seja contrário ao homossexualismo, para os irmãos terem ideia da proporção que as coisas estão tomando. Pelo que Deus os entregou às paixões infames. Agora no versículo 27. Semelhantemente, da mesma forma, também os varões, os machos, deixando o uso natural da mulher, esquecendo, colocando de lado. Qual é o uso, a função natural da mulher? O homem. Por natureza, a mulher foi feita para o homem. Se inflamaram, se incendiaram em sua sensualidade. Já viram na televisão os suicidas, essas pessoas que ateiam fogo em seus próprios corpos, em sinal de protesto? Já tiveram oportunidade de ver na televisão? Pois Paulo está dizendo, meus irmãos, que os homens deixam o uso natural da mulher, não canalizam sua sexualidade para o sexo oposto, mas eles se incendeiam, ficam incendiados, em chamas, em sua sensualidade, em seu desejo descontrolado, uns para com os outros, varão com varão ou macho com macho, cometendo torpeza. Para as Escrituras Sagradas e aos olhos de Deus, o ato homossexual significa cometer torpeza. É uma coisa torpe, vergonhosa, que deve ser rejeitada. Hoje, a mídia, os grandes artistas falam, é uma alternativa, é o terceiro sexo. Esse tipo de palavra, ela é considerada ofensiva, discriminatória, intolerante, politicamente incorreta. Hoje você tem que, a sociedade quer a qualquer preço que todos aceitem que o homossexualismo é natural, é normal, quando não é. Trata-se de uma negação do propósito de Deus. E nós temos que estar atentos, com certeza, naqueles que elegeremos para todas as funções públicas. Por quê? Porque votarão projetos. Não se pode reconhecer que dois homens constituem uma família. O projeto de Deus, a família, é o projeto monogâmico, homem e mulher. Não é poligamia, um homem e muitas mulheres, poliandria, uma mulher e muitos homens, e também é heterossexual, não é homossexual. Esse é o projeto do Criador. Mas eles querem trocar o Criador pela idolatria, e querem trocar a verdade de Deus pela mentira. Por isso, Deus os entrega às paixões pecaminosas do seu coração. E Jesus disse, quando eu voltar, eu voltarei, ele prometeu. Porventura, eu encontrarei fé na terra. Sabe por que ele disse isso? Porque ele afirmou que a iniquidade se multiplicará, e o amor de muitos esfriará. E ele pergunta, quando eu voltar,
eu encontrarei fé na terra, fidelidade, fé genuína, porque a iniquidade, ela se multiplicará. Hoje, meus irmãos, essa questão se torna cada vez mais séria. No entanto, diz o texto bíblico que, por cometerem torpeza, estão recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Estão recebendo em si mesmos a devida. O que é devido? A palavra recompensa nos faz pensar em prêmio. Quem encontrar o cãozinho perdido e trouxer ao dono, receberá uma recompensa. Não é esse o sentido de premiação, é no sentido de penalidade. Cometendo torpeza, o ato homossexual é uma torpeza, e as pessoas já estão recebendo em si mesmas a devida penalidade do seu erro. O apóstolo Paulo não nos disse que tipo de penalidade. No entanto, nós sabemos, meus irmãos, que se trata de um círculo vicioso de escravização aos desejos pecaminosos do coração. O Talmud dizia que o desejo alimentado e satisfeito, ele se torna ainda mais faminto e voraz, mas quando negado, se sacia. O devasso, ao contrário do que se pensa, aquele que sacia sem restrições todos os desejos do seu coração, ele é muito mais vazio e escravizado e irrealizado do que aquele que ama, do que aquele que consegue ter um relacionamento conjugal no seu casamento sob a bênção de Deus. O sofrimento, meus irmãos, é grande para muitas pessoas. São doenças que vão se proliferando e as pessoas estão recebendo a recompensa do seu erro. Aos olhos de Deus, o homossexualismo é errado. Significa cometer torpeza. É um ato torpe, produto de paixões infames, vergonhosas, que há dentro dos seres humanos. Meus irmãos, na minha experiência de 23 anos de ministério, eu já aconselhei algumas pessoas sinceras, que lutam contra o homossexualismo. E das pessoas que eu tive a oportunidade de aconselhar, que se abriram pedindo ajuda, quase que 90% destas pessoas foram, durante a sua infância, foram orientadas, foram molestadas. A grande maioria não foram violentadas no sentido da agressão, mas um adulto, alguém de mais idade, trabalhou aquele aspecto e a criança, o junior, o adolescente cresceu, experimentou, e o pecado habita no coração de todos nós, e então o desejo homossexual se instala. Também existem pessoas, na experiência que eu tenho com o aconselhamento, que não foram tocadas por ninguém, já nasceram. Alguns já me disseram: pastor, eu nunca ninguém me tocou nem disse nada, mas desde que eu me entendo por gente, eu sinto atração pelo mesmo sexo e não pelo sexo oposto. Por quê? Porque a natureza humana, ela foi danificada pela queda. A Bíblia fala da queda. A depravação total do homem significa que todo o ser humano como um todo, foi completamente atingido pela queda. Imagine uma casa que pegou fogo, e você diz: mas a sala ficou intacta, o fogo não a atingiu. Não, quando o homem caiu em pecado, todo o ser humano por completo foi danificado pela queda. Sua razão, suas emoções, sua vontade e seus desejos, a sexualidade do homem, ela foi atingida, deteriorada, distorcida pela queda. E é por causa desta distorção da queda que muitos sentem desejos errados, contrários ao propósito original de Deus. Por que, meus irmãos, nós temos tantos problemas com pornografia?
A pornografia, a indústria da pornografia fatura bilhões no mundo, porque tem fregueses. Por quê? São os desejos infames. Por quê? Há tantos casos de pedofilia na internet. Que prazer as pessoas têm, adultos, de ver crianças com 2 anos, nuas, seminuas, e imagens de relações sexuais com crianças pequenas. Como se pode imaginar e conceber? São paixões infames, vergonhosas. Isso é o que a Bíblia chama de torpeza. Uma outra distorção sexual, o masoquismo. São pessoas que sentem prazer em sofrer dor. Ou o sádico é aquele que tem prazer em infligir dor. Aquele que estupra e aquele que mata depois de violentar, ele é sádico. A pedofilia, a pornografia são distorções da sexualidade. E segundo as Escrituras, o homossexualismo também é. Por isso, meus irmãos, é muito importante entender que, assim como uma pessoa heterossexual, ela deve andar no Espírito para não saciar os desejos pecaminosos do seu coração, que o leva ao adultério ou à fornicação. Aqueles que têm desejos homossexuais, também, se andarem no Espírito, não irão gratificar os desejos pecaminosos. Qual a saída para aqueles cuja sexualidade desde a infância é canalizada para o mesmo sexo? Jesus fala, meus irmãos, em Mateus, sobre aqueles que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Ou seja, se a sua sexualidade é canalizada e direcionada para o mesmo sexo, e se você sabe que aos olhos de Deus isso é cometer torpeza, então torne-se um eunuco, abra mão da sua sexualidade, mas não peque contra Deus. O segredo é andar no Espírito. Há uma promessa: quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. O desejo homossexual não é mais forte do que o desejo heterossexual. A mesma disciplina que um rapaz heterossexual tem que exercer para não ter relação antes do casamento ou fora do casamento, o adultério, aquele que tem tendência homossexual também deve. Agora, meus irmãos, Deus é poderoso para salvar. E a palavra de Deus diz: não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós. Ou seja, na igreja de Corinto tinham pessoas salvas pela graça de Deus, que outrora haviam sido sodomitas e efeminados, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Deus salva o homossexual, Deus ama o homossexual, como ama o heterossexual. E Paulo não alistou aqui, na sua lista que acabamos de ler, somente aqueles que cometem a torpeza do homossexualismo. Ele falou do adúltero, e quem é adúltero é o heterossexual adúltero. Ele falou daquele que rouba, daquele que mente. Nós não podemos pegar este pecado e colocá-lo como o pecado dos pecados e acreditar que, se eu sou heterossexual e eu tenho relações fora do casamento ou antes do casamento, que isso aos olhos de Deus, porque é natural, que isso é legítimo e aceito por Deus, porque não é. Por isso, meus irmãos, o Senhor diz na sua palavra: Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele ceifará. Se você semear no campo da carne, você vai colher a corrupção. A corrupção. Por isso, meus irmãos, é muito importante atentar. Vivemos numa sociedade com uma cultura obcecada por sexo. Uma cultura que cultua o prazer sexual, a beleza física. E existem algumas mentiras que hoje viraram verdades, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Querem vir uma? A felicidade, dizem, depende de sermos sempre sexualmente atraentes e realizados. Portanto, eu só sou feliz se eu sou uma pessoa sexualmente atraente. Então, eu vou andar quase nu para me tornar sexualmente atraente. Ou
eu vou botar silicone aqui, vou botar silicone ali, tira daqui, põe dali. E nós vamos usar uma roupa imoral e indecente, porque feliz é quem é sexualmente atraente. É aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher que se sente, percebe que atrai os demais. Irmãos, nós estamos vivendo numa cultura que está realmente endeusando a beleza física e o prazer sexual. Isso é idolatria. Existem algumas outras mentiras, como por exemplo, amor sem sexo é impossível. É isso que é dito por aí. Ninguém é capaz de amar sem sexo. Isso é verdade? Será que somente os que expressam sua sexualidade genitalmente são felizes? É impossível amar alguém sem sexo? É por isso que muitos jovens dizem: eu amo, e eu não vou esperar o casamento. O que é que tem justificado relações sexuais antes do casamento? Amor sem sexo é impossível. Isso é uma mentira. Amor é possível sem sexo. Eu lhe pergunto, se sua esposa hoje adoecesse, se você ficasse paralítico, produto de um acidente de carro, você acredita que seria capaz de continuar amando a sua esposa? Mesmo que a vida sexual entre vocês dois fosse interrompida pela enfermidade? Ou você acha que isso justificaria ter um caso à parte, extraconjugal? Não existe amor sem sexo? É impossível? Essa é uma mentira, meus irmãos. É possível amar sem sexo. É possível ser feliz assim. Uma outra mentira: sexo sem amor satisfaz. Essa é uma outra mentira. Sexo sem amor é o contrário. Amor sem sexo é impossível. Agora, sexo sem amor satisfaz. É por isso que uma pessoa pode encontrar uma outra numa boate, no meio da rua, há atração, vai para a cama, não sabe nem o nome da pessoa, e no outro dia é capaz de não reconhecer com quem dormiu. Por quê? Porque acredita que sexo sem amor satisfaz. Sexo sem amor não satisfaz. Quem tem todas, quem tem todos, não tem nenhum, não tem nenhuma. Não realiza. A experiência mostra que o devasso, ele não é realizado. Realizado é quem ama. Realizado é quem pratica a relação sexual debaixo da bênção de Deus dentro do casamento. Então é preciso que nós sejamos capazes de romper com essa cultura obcecada por sexo, que idolatra o prazer, a beleza, a aparência. Isso não quer dizer que nós não vamos cuidar do corpo, que nós não vamos cuidar da aparência, mas nós não podemos sucumbir, irmãos, a essa idolatria do corpo e da beleza, e de nos expor, como muitos gostam de se expor, principalmente as mulheres. Aonde isso leva? A desonra do corpo, o desrespeito do corpo. O que se percebe, meus irmãos, é que sexo foi desumanizado e animalizado. É por isso que a palavra de Deus, ela é relevante. E é por isso que quando se prega o Evangelho, exatamente como escrito nas Escrituras, ele vai de encontro e não ao encontro do ser humano e da sua necessidade. Por quê? Porque ele denuncia um pecado. E ele diz: é errado. A Bíblia diz que Deus ama, é verdade. Paulo está dizendo: fostes alguns de vós para os coríntios. Tinham homens e mulheres naquela igreja que tinham sido. Deus liberta. E quando o desejo homossexual, ele permanece por amor a Deus, você pode abrir mão dele. Você pode abraçar o celibato, a castidade e dizer: Deus, para não pecar contra ti, eu abro mão de expressar a minha sexualidade de um modo que o Senhor reprova. Alguém vai dizer: não, mas isso é muito duro. O que é melhor, agradar a si, agradar os outros ou agradar a Deus? Para ser discípulo de Jesus, precisa o quê? Tomar a cruz, negar-se a si mesmo. Não é isso que Jesus ensina? O que nós aprendemos é que Deus tem penalizado a idolatria humana com imoralidade. Vocês são idólatras, vocês não me querem, então afundem-se no lamaçal do pecado. É isso que vocês querem? Então pratiquem a devassidão e vocês vão receber a penalidade devida, a justa recompensa dos seus atos.
Os irmãos nunca entenderão capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, onde Paulo fala sobre a eleição e a predestinação, se os irmãos não entenderem capítulo 1, 2 e 3. Porque aqui os homens são responsabilizados pelos seus pecados. Os homens são chamados à responsabilidade pelas suas atitudes. Receberam o conhecimento de Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus, trocaram a verdade de Deus, são diante de Deus responsáveis pela sua incredulidade, sua imoralidade, e prestarão contas a Deus. Enquanto a responsabilidade do homem diante de Deus e da sua palavra não ficar claro, também não ficará clara a soberania de Deus na salvação. Portanto, ao invés de focar e dizer não é justo que Deus salve uns e não salve todos, nós devemos perguntar como Ele é capaz de salvar alguns, porque Ele exerce misericórdia. Muita gente diz não é justo. Ok, se a justiça é o que nós queremos, então só nos resta o inferno, porque o inferno é a expressão da justiça de Deus. Então não peça justiça para Deus. Não diga, Deus, isso não é justo. Peça misericórdia. A salvação é pela misericórdia de Deus. Deus se compadecer de nós e nos salvar pela sua graça por meio da fé. Portanto, creia no que a palavra de Deus está dizendo. Não se atole nesse mundo. Muitos cristãos estão destruindo seus casamentos, estão destruindo suas vidas, destruindo seus lares e suas famílias, porque estão entregando-se à imoralidade, à promiscuidade. Pais, cuidado com a internet dos filhos. Toda a podridão que se pode imaginar está ali, no quarto do seu filho, no quarto da sua filha. Tudo que se pode imaginar de pior e de ruim está a um clique de um adolescente, de um jovem. E o pecado, ele contamina, e ele contagia, ele contamina. As pessoas pegam a bactéria, pegam o vírus, pegam o bacilo, e ele se alastra e a pessoa fica enferma. Nós temos que entender que Deus quer que tenhamos uma sexualidade sadia dentro do casamento. Portanto, é muito importante que aqueles que nós encontrarmos pelo caminho, que estão lutando com seus desejos homossexuais, que nós sejamos capazes de orar, que nós sejamos capazes de compreender a luta, as angústias daqueles cujos corações, dos corações brotam desejos assim. Mas também jamais apoiar a homossexualidade, julgá-la uma alternativa válida, porque as pessoas dizem, se satisfaz, se é isso que eu gosto, se é isso que eu quero, por que não? Existem padrões, os padrões de Deus. Eu termino dizendo que nós temos que atentar para um fato. Imaginem se o legislativo do Brasil criasse leis e pusesse nas nossas mãos um livro. Aqui está a lei. E nós nos guiássemos por essa lei. Então, na hora de ser julgado pelo judiciário, o poder que julga, ele abrisse um outro livro, não aquele, ou uma outra lei. Como pode? Eu pauto a minha conduta por uma lei e sou julgada por outra. Aqui diz que é certo, aqui diz que é errado. Irmãos, não haverá novidade no dia do juízo. Deus já deu a sua lei, os 10 mandamentos, Ele revelou a sua palavra, essa é a sua lei, e será à luz dessa lei que nós seremos julgados. Não haverá nenhuma surpresa na hora do juízo final. As pessoas dizem, não, as culturas são diferentes, portanto a moral é diferente, não há verdade, não há uma ética ou um padrão de normas, não há uma moralidade que seja universal. Ela é cultural, está inserida num contexto, então se ali é certo, ali pode ser errado, e as pessoas dizem, não existem padrões morais absolutos e universais. Portanto, as pessoas devem ser julgadas de acordo com os padrões que ela adota. Ok, se você adotar como padrão que o homossexualismo é certo, saiba que você será julgado. E você não será julgado de acordo com os seus padrões, mas com os padrões de Deus. Não haverá contradição entre a norma para a vida e a norma que julgará a própria vida. Deus nos julgará de acordo com sua lei. Ou andamos na lei de Deus, porque por ela seremos julgados, ou realmente muitos se surpreenderão, com certeza,
A minha oração é que o Senhor Deus conceda a vitória a todos que estão lutando com seus desejos sexuais, heterossexuais ou homossexuais. E a verdade é que Deus nos chama à castidade, Deus nos chama à disciplina, e não mergulharmos no mundo que diz: sem sexo ninguém é feliz. Podemos ser felizes sem sexo, sim. Portanto, jovem, espere aquele ou aquela que Deus preparou para você. Espere. Você é casado, seja fiel. Não acredite no adultério, não lance mão do divórcio. Estas coisas não procedem de Deus. O que Deus uniu, não separe o homem. O casamento é o projeto de Deus. Se nós abraçarmos e defendermos isso, teremos a bênção de Deus. Por isso, cuidado ao eleger. Vamos, ao eleger os nossos candidatos, procurar saber do posicionamento deles, porque em breve a luta será muito grande nessa área, também aqui no Brasil. Vamos orar silenciosamente nesse momento.